Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sacramentos, né? Aí coloquei o título de vida sacramental. Tudo que eu vou falar aqui hoje, a respeito dos sacramentos, né? Eu tirei do catecismo da Igreja Católica. Tem coisas que a gente vai relembrar, que a gente aprendeu, né, durante a nossa catequese, mas muitas coisas eu aprendi, porque o catecismo da Igreja Católica fala muito mais profundo, assim, né, dos sacramentos. Então, acrescentou muito na minha vida, né, assim, como evangelizadora, como consagrada. E eu acho que, apesar, né, de eu falar aqui um pouco, porque é muita coisa, quem tiver, né, a oportunidade de ler sobre os sacramentos, eu acho que é muito válido, assim, porque acrescenta muito, aprofunda muito, né, para nós, assim. Pode passar. Tudo começou quando Adão e Eva veio o pecado, e aí Deus mandou Jesus, né, para nos salvar. E aí aconteceu o mistério pascal, que foi a paixão, ressurreição e ascensão de Cristo, que destruiu a nossa morte, que foi ocasionada pelo pecado, e nos deu a vida. Desse mistério realizou-se a obra da nossa salvação. E é esse mistério que a Igreja anuncia e celebra todas as vezes na sua liturgia, para que a gente reviva e dê testemunho deste sacrifício de Jesus ao mundo. Depois, né, que Jesus veio, deu seus ensinamentos, morreu e ressuscitou, ele quis deixar algo para nós, né, assim, para nos ajudar nessa nossa vida terrestre. E foi aí que ele instituiu os sacramentos, e é através deles que ele age para comunicar a graça da salvação a nós, enquanto nós estamos aqui, né, na vida terrestre. Ele se encontra presente em toda a liturgia terrestre. Na missa ele é representado pelo sacerdote, no batismo ele é representado ou pelo sacerdote, né, ou o ministro que está conduzindo o batismo. Na crisma ele é representado pelo bispo e assim vai, né? Eles agem na própria pessoa de Cristo, né, durante o sacramento. Além disso, os sacramentos eles só podem ter efeitos em nós devido à graça do Espírito Santo. Então, quando está acontecendo o sacramento, o Espírito Santo desce sobre nós e desperta em nós a fé, a conversão do nosso coração e a nossa adesão à vontade de Deus. E só por essas três coisas que a gente consegue dar frutos, que é o nosso testemunho e a nossa vida em busca da santidade. Para a gente alcançar, né, tanto a fé, ter a nossa conversão e aderir à vontade de Deus, depende muito da disposição do nosso coração. Como está o nosso coração para receber aquele sacramento, né? Se a gente está recebendo só por receber, se a gente não está nem prestando atenção, se é uma obrigação, ou se a gente quer verdadeiramente receber aquele sacramento que o Senhor está nos concedendo. Então, que nem eu falei, é o Espírito Santo que vai nos recordar do sentido dos eventos da salvação e nos dar a compreensão da palavra de Deus. Através da efusão do Espírito Santo, o sacrifício se torna presente. Então, aí já está falando mais da missa, né? Durante a missa, quando tem a consagração do vinho e do pão em corpo e sangue de Cristo, essa transformação acontece por causa da efusão do Espírito Santo, que o padre pede, né, aquele momento que o Espírito Santo santificador transforme pão e vinho em corpo e sangue. E por isso que o sacrifício ele se torna presente, né, como se o Senhor tivesse dando novamente o seu corpo e o seu sangue por nós. É o penhor de nossa herança, porque os sacramentos são a nossa garantia da salvação e da vida eterna. Os frutos, né? O Espírito Santo nos dá a comunhão com a Santíssima Trindade e a comunhão fraterna entre os irmãos, porque nós nos tornamos irmãos em Cristo. E a vida dos fiéis, no caso nós, o objetivo é que elas se transformem em oferendas vivas a Deus, assim como Cristo se tornou uma oferenda viva, proporciona a unidade da Igreja e participação da missão pelo testemunho e caridade da nossa fé. Então, que nem eu já falei, os sacramentos foram instituídos por Cristo e foram confiados à Igreja para que ela possa distribuir as graças, né, a vida divina para nós, os fiéis.
Cada sacramento é uma força que sai do corpo de Cristo, uma ação do Espírito Santo que opera no corpo de Cristo, que no caso é a igreja. São obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. E eles foram instituídos para curar as nossas feridas do pecado e nos dar uma vida nova. Os sacramentos, eles são da igreja, porque ele é celebrado, pelos ministros ordenados e por nós, os fiéis. São sacramentos de fé, porque através de todos os sacramentos, eles exprimem a nossa fé, no que nós cremos. É um sacramento da salvação, porque eles foram instituídos por uma obra obra salvífica de Jesus. Jesus veio, deixou tudo isso para a nossa salvação. E da vida eterna, porque todos esses sacramentos é como se eles antecipassem o que nós vamos experimentar quando a gente for para o céu, logo depois da nossa morte. Então, nós vamos falar agora dos 7 sacramentos da igreja. Os primeiros sacramentos são chamados sacramentos da iniciação cristã, que vão iniciar a nossa fé e nos ajudar a crescer nela. São eles o batismo, no qual a gente nasce para uma vida nova, pelo poder do Espírito Santo, e começa a fazer parte da comunidade de fé. É aí que a gente começa a fazer parte da igreja e do reino de Deus. Logo depois vem a confirmação, que fortalece esse nosso chamado de ser parte da igreja. E a Eucaristia, que nos nutre como alimento da vida eterna ao longo da nossa vida terrestre. Então, primeiro é o sacramento do batismo. É a porta da vida no Espírito e porta de acesso aos demais sacramentos. Sem ele, a gente não adquire nenhum outro sacramento. Tudo que a gente vai fazer na igreja, eles perguntam se a gente já é batizado. E é a porta da vida no Espírito, porque a partir dele a gente adquire uma nova vida pela graça do Espírito Santo. Por ele nós somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Torna-nos membros de Cristo e incorporados à igreja e à sua missão. A salvação está vinculada ao batismo. É a partir do batismo que a gente começa a fazer parte do reino de Deus. Então, a partir do momento que a gente se torna filho de Deus, que a gente pode ser salvo. Se você não for batizado, então a salvação para você já é negada. O batismo estabelece um vínculo sacramental da unidade, porque ele nos torna irmãos em Cristo. Por ele, todos nós somos irmãos. É indelével, ou seja, uma vez que você é batizado, você o será para sempre. Não tem como você ser um ex-batizado na Igreja Católica. Isso não existe. E a partir dele, a gente adquire o sacerdócio batismal. O sacerdócio batismal é a nossa busca pela santidade e a prática da caridade. Os efeitos que o batismo gera em nós. Ele purifica os nossos pecados, o pecado original e pessoal. Mas fica em nós a concupiscência, que é aquela tendência ao pecado. Por isso que vira e mexe, a gente sempre cai e tem que ir em busca da confissão. Ele também nos proporciona um novo nascimento no Espírito Santo, e é daí que nós adquirimos a fé, os dons do Espírito Santo, e somos favorecidos para crescer no bem. E a partir do batismo, nós somos incorporados à igreja. E aí a gente é chamado a servir ao próximo, ao irmão, ser obediente às autoridades, que é o Papa, o Bispo, os padres, e também a professar a nossa fé, a testemunhar, a nossa fé, toda a doutrina mesmo, da Igreja Católica. Sacramento da confirmação. Ela é necessária para a consumação da graça batismal. Não quer dizer que se você não for crismado, o batismo não é válido. Só que aquela iniciação cristã, ela fica incompleta, Porque para você completar ela, você tem que passar pelo batismo, pela crisma e também fazer a Eucaristia. A confirmação, ela vem para fazer um vínculo mais perfeitamente à igreja, enriquecer a força do Espírito Santo, que já existe em nós, pelo batismo, e nos tornar mais comprometidos a difundir e defender a fé por palavras e obras.
pela confirmação, os cristãos participam mais intensamente da missão de Cristo e da plenitude do Espírito Santo. É pela unção que nós recebemos o selo do Espírito Santo, que reafirma a nossa presença a Deus, que reafirma que nós pertencemos a Ele, que nós vamos servir ao próximo e testemunhar a nossa fé, né, para todo mundo. Ele também, uma vez dado, não pode mais ser retirado. E os seus efeitos é uma efusão especial do Espírito Santo. É como se fosse o Pentecostes, né, que Deus deu aos apóstolos, é a confirmação para nós. Ele nos, que nem eu já falei, já nos enraiza mais profundamente na filiação divina, nos une mais a Cristo, aumenta os dons do Espírito Santo e o nosso vínculo com a igreja. E ele produz o crescimento e o aprofundamento da graça batismal. Sacramento da Eucaristia. Esse é o sacramento dos sacramentos, né? É ele que é a fonte e o ápice da nossa vida cristã. A Eucaristia, ela é uma memória de Cristo, da sua vida, morte, ressurreição e intercessão junto ao Pai, conforme o seu mandamento. Ele mandou, né? Assim, tanto é que a gente fala na missa, fazer isso em memória de mim. Foi uma ordem dele, para que a gente celebrasse a Eucaristia até que ele retornasse, né, até a sua segunda vida. Mas a Eucaristia, pela ação do Espírito Santo, quando o padre faz as preces, né, e pede que o Espírito Santo santificador desça naquele momento, além de ser um memorial, ela se torna atual e presente. É como se acontecesse novamente naquele momento a crucificação e morte de Jesus e daí o sacrifício. É uma obra para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados que cometemos a cada dia. Ela é feita para perpetuar o sacrifício da cruz e para a comunhão no corpo e sangue do Senhor. Então, é para que a gente sempre esteja... que Deus esteja, né, sempre presente em nós, que nós estejamos sempre em comunhão com o corpo dele. Ocorre a transubstanciação, que nem eu falei, quando o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo, esse fato é denominado transubstanciação. Através da Eucaristia, ocorre uma união íntima dos fiéis com Cristo, pois o cristão recebe o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Os frutos da Eucaristia, então. Ela aumenta a união com Cristo, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida pelo batismo, é o alimento para o nosso crescimento espiritual. Ela nos separa do pecado, o corpo entregue por vós e o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. A Eucaristia não pode nos unir a Cristo sem nos purificar dos pecados cometidos e sem nos preservar dos pecados futuros. Nesse caso, fala-se dos pecados veniais, né? Que o pecado mortal a gente precisa primeiramente se confessar para depois poder receber a comunhão. Compromete-nos com os pobres e também a unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a igreja, une os fiéis em um só corpo e também faz a unidade dos cristãos. Ela é o alimento corporal que restaura nossas forças, né? Que com o tempo, a rotina do dia a dia, com as dificuldades, com os sofrimentos, acaba que a nossa fé pode ser que fique um pouco abalada, né? Assim, e aí é pela Eucaristia que a gente tem o sustento, né? De continuar confiante na graça de Deus. Os sacramentos da cura. Jesus, né? Quando ele veio nesse mundo, ele também passava curando os enfermos, né? Ele perdoava os pecados, que era a cura da alma, e também curava algumas enfermidades, né? Que a gente tem relatos na Bíblia. E ele deixou, então, essa missão também para a igreja, né? Para perdoar os pecados e também para cuidar dos doentes. Tanto o cuidado mesmo, né? Que tem várias ordens que cuidam de pessoas doentes, quanto a oração por eles, né? Pela recuperação da saúde, pela aliviação dos sofrimentos. Então, nos sacramentos da cura, a gente tem a penitência e a reconciliação, que é a confissão, e a unção dos enfermos.
Durante a nossa vida, a gente vive uma constante luta em busca da santidade e da vida eterna. E aí a nossa fraqueza e a nossa fragilidade e a nossa tendência ao pecado nos leva constantemente a cair, né? Então, toda vez que a gente peca, a gente busca a confissão. Mas antes de buscar a confissão, o que tem que acontecer primeiro? A penitência interior e a conversão de coração. Então, eu tenho que ter o arrependimento sincero do mais profundo do meu coração. Porque senão, tanto a confissão quanto as obras de penitência, né, aquelas que o padre, né, vai nos orientar a fazer depois da confissão, elas não têm fruto. Elas não adiantam de nada, em outras palavras. Né? E além de ter o arrependimento, a gente tem também que ter o desejo de mudança, de não cometer aquele pecado novamente. Pelo menos, não quer dizer que a gente não vá cometê-lo, mas pelo menos ter o esforço, fazer de tudo, né? Fugir de todas as ocasiões ao máximo para não voltar a cometê-lo. Existem as expressões da penitência. As mais comuns são o jejum, a oração e a esmola. O jejum nos remete à conversão em relação a nós mesmos. A oração vai nos remeter à conversão em relação a Deus. E a esmola, ou as obras de caridade, nos remete à conversão em relação aos outros, né? Ao bem do irmão. O pecado é sempre uma ofensa a Deus e uma ruptura da comunhão com Ele. E também é um atentado à comunhão com a igreja. Então, pelo sacramento da penitência e da reconciliação, nós temos o perdão de Deus, porque só Ele perdoa os nossos pecados. Então, Jesus, que era o Filho de Deus, pôde perdoar os nossos pecados e deixou isso aos apóstolos, que deixou isso para os seus sucessores, que são os bispos e os sacerdotes. E nos reconcilia com a igreja dada pelo sacramento. Na Bíblia, a gente vê que Jesus, além de perdoar os pecados, ele incorporava novamente os pecadores à comunidade, né? Ele chamava para participar junto dele da mesa, né, dele, e ele também ia à casa dos pecadores e sentava-se à mesa também, né, dos pecadores. Então, por isso que nós somos incorporados à igreja, nós somos incorporados novamente à nossa comunidade de fé depois da graça da confissão. Então, para a gente ter o sacramento da penitência e da reconciliação, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro é a contrição, que é o arrependimento sincero e a vontade de não mais cometer aquele pecado. A confissão, né, que é declarar os seus pecados para o sacerdote. E aí fala-se muito de não se comparar, porque tem gente que às vezes fala, né, que o sacerdote é tão pecador quanto, ou tão pior quanto, que ele faz isso, faz aquilo, mas entender que naquele momento ele é a pessoa de Cristo. É Cristo que te absolve dos seus pecados, é Cristo Ele que te dá o direcionamento, né, assim, para não mais pecar, as condutas, né, que você deve fazer para fugir do pecado, né? Nesse momento, o que o sacerdote faz, né, quando ele não está nos momentos de sacramento, isso já é da natureza humana mesmo, né? Assim, que não é porque ele é sacerdote que ele fica imune de todos os erros, de todos os pecados. E tem a satisfação, que são as penitências, né? Às vezes pede para você rezar, para procurar o irmão que você ofendeu, ou se roubou para repor, né? O valor, assim, né? Que você roubou da pessoa. Satisfação. A absolvição apaga o pecado, mas não repara as desordens que ele causou. Ela pode ser a oração, a oferta, as obras de misericórdia no serviço ao próximo, nas privações voluntárias e sacrifícios, principalmente em aceitar a própria cruz. É como se fosse assim. Se eu ofendo o Du, por exemplo, e eu confessei, apagou o meu pecado. Mas o que eu fiz no Du fica marcado para sempre, né? Por isso que tem a satisfação, que é uma penitência como se fosse minimizar as penas desse meu pecado. Nós temos também, né, instituídos pela igreja, as indulgências,
que são para remissão diante de Deus da pena temporal, que é devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. A pena eterna é aquela ocasionada pelo pecado grave, que nos exclui da vida eterna. A pena temporal é todo pecado, seja ele pecado grave já perdoado ou decorrente de todo pecado venial. Todo pecado, que nem eu falei, né, ficam as consequências. Então, ele exige uma purificação da nossa alma, quer uma purificação aqui na terra, né, seja pelos sofrimentos, pelas enfermidades, ou uma purificação depois da nossa morte, né, que aí se enquadra o purgatório. Elas podem ser parcial ou plenária, né, apagam todas as penas temporais dos pecados já confessados ou parcialmente, e elas podem ser destinadas para você ou para algum defunto. O perdão e a restauração da comunhão com Deus apagam as penas eternas, mas ficam as temporais, que é que nem eu já tinha falado. Confissão comunitária. A confissão comunitária, ela é incluída na celebração da Eucaristia, e além dos ritos, né, da Eucaristia normal, é colocado um exame de consciência em comum e um pedido a Deus em comum do perdão dos nossos pecados. Só que no Catecismo da Igreja fala que ela pode ser feita caso tenha um perigo iminente de morte, não dê para confessar todo mundo. Aí eu imagino, por exemplo, o avião está caindo, tem um padre lá e ele absolve os pecados de todo mundo, né? Porque não dá tempo e aí todo mundo vai para o céu. Às vezes tem muitos fiéis, né, que precisam se confessar e os padres são poucos. E por causa dessa realidade, eles vão ficar muito tempo longe da graça de Deus, né, e até mesmo sem poder receber a Eucaristia. Então, o padre pode colocar a confissão comunitária desde que o fiel se comprometa em realizar a confissão individual, senão a confissão também não é válida. Tirando isso, o Catecismo da Igreja Católica nos pede para sempre buscar a confissão individual e integral, porque Cristo, quando ia perdoar, né, os pecadores, ele fazia isso individualmente. Ele falava, filho, os teus pecados, e não os seus, né, de todo mundo, estão perdoados, e não filhos, né, é filho. Então era sempre direcionado, era pessoalmente, né, era individual. Por isso que pede para a gente buscar essa confissão individual. A confissão traz paz e tranquilidade da consciência, consolação espiritual e remissão dos pecados. Sacramento da unção dos enfermos. Através da unção e da oração, os presbíteros da igreja entregam os doentes ao Senhor, para que os alivie e os salve, e exorta a eles para que associem a paixão e a morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. A enfermidade vem mostrar para o homem a sua impotência, os seus limites e a sua finitude, e que ele precisa da graça de Deus. A igreja recebe a missão, que está, né, em Mateus 10, versículo 8, curai os enfermos, seja ela pelo cuidado, né, que nem as ordens que se destinam ao cuidado dos enfermos, que nem as servas de Maria, né, que cuidam dos doentes, ou pela oração. A unção dos enfermos, ela vem principalmente para reconfortar aqueles que são provados pela morte. Quem pode recebê-la? Não só quem está à beira da morte, né? Mas qualquer fiel que corra algum risco de morte por alguma doença mais grave, né? Às vezes câncer, vai fazer alguma cirurgia, né, de risco, que tenha debilidade física ou a velhice, porque a pessoa está mais frágil, né? Então, pela ordem cronológica, há de se pensar, né, que os mais velhos têm tendência a morrer primeiro do que nós. O doente que recobrou a saúde e adoeceu novamente pode recebê-lo de novo, ou se a doença agravar. Idade avançada, que eu já falei, cirurgias de alto risco. Embora só esses, né, fiéis possam receber a unção dos enfermos, a igreja é obrigada a rezar por todos os doentes, para que eles recuperem a sua saúde, se assim convier, né, para a salvação deles, se for a vontade de Deus.
Então, é por isso que nem para todo mundo que a gente reza é curado. Porque, às vezes, aquela enfermidade é para santificação ou dele ou de alguém próximo dele, né? Por isso que, às vezes, Deus dá a enfermidade aí para alguém. Como é celebrado? Sempre que possível, deve-se ter o sacramento da penitência e da Eucaristia. E depois faz a unção do doente. É na fronte e nas mãos. Caso seja um doente, né, que não possa se confessar, a unção dos enfermos, ela automaticamente perdoa os pecados daquela pessoa. Quais os efeitos? A unção dos enfermos é um dom particular do Espírito Santo, é uma graça de reconforto, de paz e coragem diante das dificuldades da doença. Renova a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno. São as tentações de desânimo e angústia diante da morte. Levar a cura da alma pelo perdão dos pecados e a cura do corpo, se essa for a vontade de Deus. União com a paixão de Cristo. Recebe a força e o dom de unir-se mais intimamente à paixão de Cristo. Como o sacrifício que Deus fez por nós, né? O sofrimento que Deus teve por nós, a pessoa é chamada também a levar esse sofrimento, enxergá-lo, né, assim, como uma graça, né, também assim, de poder se unir a Cristo na sua paixão. Graça eclesial. Como nós somos membros da igreja, se a enfermidade é para minha santificação, eu acabo também por santificar a igreja, porque eu sou parte dela, eu faço parte desse corpo. Então, ela leva também para a santificação da igreja. E a igreja intercede pelo bem desse enfermo. Preparação para a última passagem. A unção dos enfermos fortalece o fim de nossa vida terrestre para enfrentar as últimas lutas antes de entrar na casa do Pai. Os sacramentos do serviço da comunhão. Todos os outros sacramentos, qualquer batizado é chamado. Mas existem aqueles 2 sacramentos destinados que não são para todos, né? Só para os escolhidos de Deus, que é o chamado da ordem e do matrimônio. Estes sacramentos são para a salvação de outra pessoa e também para a própria salvação, por meio do serviço ao próximo. O sacramento da ordem, ele pode ser realizado pelo episcopado, né, os bispos, presbiterado, os padres e o diaconato. A pessoa tem que ser chamada por Deus para essa honra. Ela não, tipo assim, eu quero ser padre e eu vou ser padre. Não, ela tem que ter o chamado e Deus que deve ter inspirado, né, esse chamado. E é um dom do Espírito Santo, né, através da imposição das mãos do bispo. É como se tivesse uma efusão do Espírito Santo e ele recebesse a graça de exercer esse ministério. Os padres, diáconos e os bispos agem pelo sacramento da ordem na pessoa de Cristo, que é a cabeça da igreja. Esse sacerdócio está a serviço do sacerdócio comum, está a serviço de nós, né, fiéis, para que nós cresçamos na graça de Cristo e desenvolvamos a nossa fé. Também foi instituído por Cristo aos apóstolos, e os apóstolos instituíram, né, aos seus sucessores para perpetuar a missão, sua missão e a igreja, em favor dos homens. Só pode ser adquirido, né, por homens batizados e não pode ser mulher porque é uma sucessão apostólica. É como se fosse a representação dos 12 apóstolos, e os apóstolos eram todos homens, então não pode ser mulher. Quem sente, né, o chamado de Deus para esse sacramento deve submeter o seu desejo à autoridade da igreja, né? Eu acredito que é o bispo, né, aqui. O celibato é o sinal dessa nova vida, por amor ao reino de Deus e a serviço dos homens. O único desses 3 que pode ser casado é o diácono, mas também não é obrigatório que ele seja casado. Ele também é indelével. Depois que você é padre ou diácono, você o é para sempre, mesmo que você seja afastado por motivo de saúde ou que como que fala quando tira?
suspenso de ordem, você vai ser padre para o resto da vida, vai ser bispo para o resto da vida. Esse sacramento ele não pode ser apagado. Sacramento do matrimônio. Também é um sacramento instituído por Deus, que significa a união de Cristo à Igreja. Concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor que Cristo amou a sua Igreja. Deus criou o homem por amor e para o amor, e também para a preservação da criação. O homem sofre a experiência do mal à sua volta e em si mesmo. Portanto, esta experiência faz-se sentir também nas relações entre homem e mulher. Então, o pecado existe também nessas relações, como? São as discórdias, os ciúmes, a dominação pelo outro, né? A infidelidade, tudo isso são de naturezas por causa do pecado original, né? Que estão presentes na relação entre homem e mulher. Em resposta a isso, a essas consequências do pecado, Deus coloca o casamento como uma ajuda a vencer a centralização em si mesmo, o egoísmo, vencer a busca do próprio prazer e abrir-se ao outro, à ajuda mútua e ao dom de si. Então, é para a nossa santificação. Quem pode adquirir um matrimônio? São batizados, livres para contrair o matrimônio, né? Não pode ser divorciado, e que expressem livremente o seu consentimento. A preparação para o casamento, ela deveria ser feita, né, através dos pais, como exemplo e ensinamento dentro da própria família, que infelizmente não é o que a gente tem visto hoje, né? E também é papel dos pastores e da comunidade cristã, da onde vem o curso de noivos, né, que a gente faz na igreja. Os efeitos do sacramento do matrimônio. O vínculo do matrimônio é perpétuo e exclusivo. Então, uma vez que você casou, você ficará casado até que a morte o separe. Não pode ter divórcio, segundo a palavra de Deus. Ele é graça, porque ajuda os esposos mutuamente a santificar-se na vida conjugal. Então, cada vez que a gente faz o bem para o outro e abre mão de alguma coisa, é para a nossa santificação. Por isso que o casamento é tão difícil, né? Mas tem os seus frutos também. Não é fácil. Quem fala que é fácil está mentindo. Mas tem os seus frutos, né? Tem a parte boa também, é para a nossa santificação. E, além disso, é uma graça também diante da aceitação e da educação dos filhos que Deus nos dá. Cristo é a fonte dessa graça. Dá força para segui-lo, levando a sua cruz, levantar-se após as quedas, perdoar-se mutuamente, carregar um fardo uns dos outros e submeter-se uns aos outros no temor de Cristo. Se não fosse a graça de Deus, o matrimônio seria impossível, né? Que tem hora, eu lembrei até da Mariana, que tem hora que é só por Deus, né? Assim, que acontece umas coisas que já falou, Jesus, só por ti, que eu vou continuar carregando essa cruz. O sacramento tem a característica de unidade, né? Porque tornam-se uma só carne, indissolubilidade, que o homem uniu, ninguém separa. O que Deus uniu, o homem não separa, né? Fidelidade inviolável, né? Você tem que ser fiel até a morte, não pode ter outra pessoa. Como Deus foi com a sua aliança, né? As promessas que ele fez para o povo dele lá na Bíblia, ele foi fiel até o fim. E assim como Cristo também foi fiel à sua igreja. E tem também por característica a fecundidade, né? Nós temos a índole natural, a procriação e a educação dos filhos. Do sacramento do matrimônio, nós temos a família doméstica, que é o primeiro lugar onde os filhos de Deus têm o conhecimento da fé, né? Igreja doméstica, isso mesmo. Tá aqui não. É na família que se exerce de forma privilegiada o sacerdócio batismal. O sacerdócio batismal é a busca da santidade e da caridade. Nós vamos passar isso para os nossos filhos, né? Ensinar sobre Deus, ensinar a rezar, a importância da missa, os valores.
os sacramentos. É a primeira escola de vida cristã e de enriquecimento humano, porque a gente também ensina, né, sobre a moral, né, os valores humanos. É o lugar em que os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. Então, o que os filhos, né, no plano de Deus, o que os filhos deveriam experimentar nessa família doméstica? O amor fraterno, o perdão generoso e reiterado, né, o perdão repetido. Não importa, né, quantas vezes o pai magoar a mãe magoar o pai, né, sempre há o perdão. O culto divino pela oração e oferenda de sua vida, que sua vida seja testemunho, né, da fé em Deus, escola das virtudes humanas e da caridade cristã. Então, depois que a gente falou dos sacramentos, tem duas coisas muito importantes para todos, principalmente para nós, consagrados e evangelizadores, que é como a gente se prepara para a missa e como que a gente se prepara para a confissão. Esse eu não tirei do Catecismo da Igreja Católica, tem partes do Padre Paulo Ricardo, tem partes da Canção Nova, tem partes de um site de um outro padre que eu não lembro o nome. Aí a gente vai falar um pouquinho disso. A Santa Missa significa a presença atual dos fatos que aconteceram em outro tempo e que Deus quer eternizar. Então, é a presença atual do sacrifício que Cristo fez por nós para a nossa salvação. Quando a igreja celebra a Eucaristia, que é o memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se presente. A missa é o máximo ato de amor de Cristo, que é, né, onde que a gente vivencia de novo o sacrifício que ele fez por nós. Então, como que a gente deve se preparar para ir para a missa? Primeiro, antes de ir à missa, meditar bem no que vamos fazer. Por que nós estamos indo à missa? O que nós queremos ir lá? Quem nós vamos encontrar? Que muitas das vezes, na nossa rotina, a gente está tão cheio de coisas para fazer que chega lá com a cabeça cheia, não presta nem atenção, às vezes está indo por obrigação, porque é uma regra, né, e tem que ser cumprida. Então, da gente pensar quais são as minhas intenções. E se é por uma obrigação, porque eu tenho que cumprir uma regra de vida, que Deus me dê a graça, né, de um dia não enxergar mais dessa forma. Chegar pontualmente ou até mesmo com alguns minutos de antecedência. Para quê? Para que você já entre em clima de oração, já comece a conversar com Deus, né, das suas dificuldades, das suas vitórias, dos seus sonhos, depositar tudo aos pés de Cristo, né? Entrando na igreja, a sua primeira ação deve ser cumprimentar o Senhor. A igreja é a casa de Deus. Muitas das vezes a gente já entra na igreja correndo, nem olha para o sacrário, já senta e pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando entrar na igreja é cumprimentar o dono da casa, né? Que no caso é Jesus. Devemos estar em estado de graça, não ter pecados mortais, porque senão a gente pode participar da Santa Missa, mas a gente não pode receber a Eucaristia. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, em vez da gente estar comungando a nossa salvação, nós estamos nos condenando, né? Sim, pecado mortal. Jejum. O jejum é pedido em respeito ao corpo do Senhor. A gente se prepara espiritualmente através da oração, mas a gente também tem que se preparar fisicamente. Então, essa preparação física é o jejum. Esse jejum não é opcional. E se você não fizer, você está em pecado, porque é um sacrilégio, né? É um desrespeito. Segundo o Código de Direito Canônico, deve-se abster-se de pelo menos 1 hora sem qualquer alimento, exceto água e medicamentos, com exceção dos idosos e dos doentes. A atitude corporal há de traduzir o respeito, a solenidade e a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Então, se você precisar se movimentar dentro da igreja, faça com respeito. Primeiro, movimente-se só se extremamente necessário, senão você espera a missa terminar. Segundo, se você for passar na frente do altar, você tem que pelo menos fazer a vênia. Isso mesmo, vocês estão
Sabendo. Vamos ver se está fazendo, né? Mas pelo menos sabendo vocês estão. Então tem que fazer a vênia. Se acaso já estiver ocorrendo, né, a consagração, não basta só a vênia, a gente tem que ajoelhar também. Observe o silêncio, então não é lugar de colocar a fofoca em dia, é oração. Até porque se você, né? O papo em dia, né? Então, expressei errado, não é hora de colocar o papo em dia. Até porque, assim, né? Às vezes você não está muito querendo rezar, está indo, às vezes, mais por obrigação, mas tem gente lá do seu lado que quer rezar, né? Que está indo com uma reta intenção, né? Do coração. Então, respeitar também o outro. Vista-se com decência na casa de Deus. É legal que no site que tinha isso, ele compara a sua vestimenta como se fosse visitar o Papa. Se a sua vestimenta está adequada. Se você iria visitar o Papa de chinelo, de bermuda, de boné, de camiseta, roupas curtas, como que você ia para visitar o Papa? E aí ele fala, quando você se vestir para ir à missa, que você olhe no espelho e veja se a sua vestimenta está adequada para visitar alguém tão importante quanto, né? Porque é o Senhor, o que morreu por você e ressuscitou, que te deu a graça da salvação e da vida eterna. E entra na modéstia, né? Que a gente está colocando agora na comunidade. Controle seus filhos. Não fala para não levar os filhos, até porque é um ensinamento que você vai dar para os seus filhos, né? Mas pede que quem tem crianças menores, que sentem nos bancos mais atrás para não dispersar, né, os fiéis. E se for uma criança que já tem um pouco de entendimento, que você não deixe ela ficar brincando e fazendo o que quiser, que você vai ensinando para ela aos poucos, né, a importância dessa celebração e do sacramento da Eucaristia. A principal participação da Santa Missa é a interior. Fala que não adianta nada você ir à missa e participar e dar as respostas, né, que a gente dá, só por fazer, só por acompanhar aquele rito. Você tem que realmente vivenciar, né, como se aquela fala, né, daquele momento você estivesse vivenciando, né, fosse lá do mais profundo do seu coração. Ato penitencial. Foi bom que hoje a gente fez um ato penitencial diferente, né, na celebração do Valdo, que a gente começou a falar, né, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que somos infiéis. Então, eles falam para quando o padre, né, estiver lendo o ato penitencial, cantando a música, para que a gente faça isso, né? Ou que no nosso silêncio a gente peça perdão a Deus, ou que a gente cante de coração mesmo, né, se arrependendo das ofensas que nós fizemos a Ele. Liturgia da palavra. É Deus que nos fala. Para cada um de nós, é um começo de conversa, um apelo de Deus que se dirige à nossa alma e sugere, sob a inspiração do Espírito Santo, uma resposta. Então, às vezes, a gente fala lá e já nem prestou atenção, está conversando com a pessoa do lado, está pensando em outras coisas, no que tem que fazer, no que aconteceu, no que vai acontecer. Então, a gente tem que se colocar inteiramente ouvidos, porque naquele momento é como se fosse Jesus falando para você, né? E para você colocar aquilo na sua vida. O que você precisa melhorar? O que daquilo lá você pode trazer para a sua vida e melhorar o seu relacionamento com o outro, relacionamento com o próximo, né? Oração eucarística. Essa é a essência da missa. Então, pede-se para a gente acompanhar atentamente, como se cada palavra do padre fosse as suas palavras para Deus, a sua prece para Deus, né? E também o seu agradecimento para Deus. Porque às vezes a gente nem presta atenção, o telefone toca, a gente mexe, então esse momento é o principal. E se você não consegue fazer isso, peça a Nosso Senhor que o livre do absurdo de assistir como um espectador, que só fica observando e julgando como é que o padre se mexe, fala ou canta. Porque naquele momento, padre é a presença de Cristo, né? No momento do sacramento. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil o culto que me prestam. Então, se a gente for à missa com o coração longe de Deus, não adianta de nada.
O nosso ato é um ato vazio. Aí, nesse site, ele dá umas dicas para a gente viver, né? Vivenciar mesmo a missa. Ele usa os próprios textos da missa que despertam intensamente a alma para essas 4 atitudes, são os 4 pontos básicos, né, de toda a celebração eucarística. Adoração e louvor. Quantas coisas nos podem sugerir orações litúrgicas como estas? Glória a Deus nas alturas, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Santo, Santo Senhor do Universo, Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores. Então, que a gente use dessas orações para fazer a nossa oração, que seja simples, mas de adoração e louvor a Deus, por esse sacrifício que Ele fez por nós, né? Ação de graças. Nós podemos também agradecer a Deus. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. Nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Então, agradecer por tudo que Ele fez por nós. Nós podemos também vivenciar a missa como reparação pelos nossos pecados próprios e alheios. A liturgia também nos move com força a contrição e a reparação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Então, fazer também a nossa oração, né? Pedindo perdão a Deus pelas ofensas que a gente fez, né, para Ele. Súplicas e petições. A missa também é uma constante súplica pelos que participam conosco da missa. Aí tem os textos, né, da liturgia. Por si e por todos os seus, por toda a igreja, a começar pelo Papa e pelo Bispo, pelos vivos e os defuntos. Então pede para nós e para o próximo. Pode passar. O que acontece? Esse aqui são 4 pontos para a gente vivenciar a Bíblia, não quer vivenciar bem a Santa Missa. Não quer dizer que você vai conseguir fazer todos eles numa missa só, né? Um dia você vai à missa, você está com o coração mais voltado para louvar a Deus, né? Pelas obras, por tudo que Ele fez. Às vezes é um dia que você está passando por um problema difícil, então você vai assistir à missa mais com a intenção de suplicar, né? De fazer os pedidos. Às vezes é um dia assim, que você fez alguma coisa que você já viu que feriu a Deus, então é um dia que você vai participar da missa mais rezando em intenção da reparação dos seus pecados. Ou é um dia que você quer agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? Cada missa você vai vivenciá-la de uma forma, não quer dizer que você tem que fazer as 4 coisas numa missa só. Ação de graças. A ação de graças é um momento, né, depois que a gente comunga. Muitas pessoas não dão valor nesse momento, né? Às vezes comunga, já senta, nem reza, já começa a conversar, já mexe no telefone, fica ali 30 segundos e acha que já está ótimo, né? Mas na Canção Nova eles falam para a gente valorizar esse momento, que é o momento em que Cristo habita no nosso coração, né? Após a comunhão, é importante também termos um tempo de ação de graças, para agradecermos a Jesus por seu corpo e sangue que recebemos e por todas as graças que nos são dadas por meio dessa comunhão. A cada Eucaristia, Jesus vem habitar em nós para nos santificar, curar e salvar. Temos, pois, muito para agradecer cada vez que o recebemos. Então, o que a gente pode fazer na ação de graças? Novamente, atos de fé, de amor e de adoração. Louvar a Deus por tudo que Ele fez, por Ele ser bom, por Ele ser misericordioso. Oferecer sinceramente o nosso amor. Agradecer-lhe pela prova diária de misericórdia, tão cheia de ternura. E fomentar o desejo de nos aproximarmos da comunhão com confiança. Podemos também, às vezes, fazer algum desabafo, algum momento difícil que a gente está passando. A gente pode pedir alguma coisa que a gente necessite, ou para nós ou para o próximo. Às vezes é um dia que você está cheio de coisas, né, na cabeça, cheio de coisas para fazer, muito agitado, você não consegue fazer essa oração pessoal. Aí fala-se que você pode falar algumas orações que tem alguns livrinhos, né? Até a gente faz aquela alma de Cristo. É alma de Cristo, né?
santificai-me. Então, pode-se usar dessas orações. Mas a ação de graças primordial são os nossos atos, o que a gente faz além da Eucaristia, depois que a gente sai da missa. Como que é o nosso comportamento? Não adianta nada você ir na missa, aí você sai da missa, você já começa a xingar, você já começa a brigar, você já começa a criticar, você já começa a fazer fofoca, você já fala uma mentira. Então, a ação de graças que mais agrada o coração de Deus são as nossas ações, que elas sejam coerentes, eficazes e acertadas, que tenham o bom odor de Cristo, que ela reflita, né, mesmo uma pessoa que recebe Cristo. Tudo isso é muito difícil, né? E depois que eu li isso, eu fiquei um pouco também com a consciência pesada, que muitas das coisas eu mesma tenho dificuldade, então serviu muito para mim. Então, essa frase para mim foi importante. Com a ajuda da graça, que cada missa seja sempre muito unida aos seus irmãos, um encontro apaixonado com Cristo, e que através dele e em união com o Espírito Santo, com Deus Pai e com todos os seus irmãos, os homens. Então, que a gente sempre vá, né, com o coração ardente mesmo para receber Cristo. E agora a última preparação para a confissão. A confissão, ela é para o perdão dos nossos pecados. Só que para que a gente adquira mesmo a graça que esse sacramento oferece, ela depende da nossa colaboração. Então, eu tenho que ir com o coração sincero, que nem eu já falei, arrependido e confiante na graça de Deus e nesse sacramento. Se eu for por obrigação, se eu for por ir mesmo, porque tem que confessar uma vez no ano, porque minha mãe mandou, porque a comunidade pede, ela não oferece a graça pela qual ela foi destinada, é como se ela fosse inválida. O efeito santificador do sacramento é proporcional às disposições interiores da alma. A graça de Deus atua sobre todos aqueles que a pedem, mas alguns, abrindo-se mais à sua ação, se santificam mais que os outros. Então, depende da disposição do meu coração. Essas disposições, elas são divididas, né? O Padre Paulo divide ela em habituais e atuais. As disposições habituais do penitente são baseadas nas 3 virtudes teologais. Espírito de fé. Primeiro, acreditar que o sacerdote é a própria pessoa de Cristo, né? Que vai te ouvir, que vai te perdoar, que vai te dar o direcionamento, né? O aconselhamento. Depois, nós temos que ter a esperança que nós vamos ser perdoados, contando que esteja verdadeiramente arrependido de suas faltas. E temos que ter também a caridade, confiar no amor de Deus, porque sem ele não se pode desapegar dos pecados, por mais leves que eles sejam. E as disposições atuais do penitente são relacionadas ao que é necessário para se confessar. O que devemos confessar? Primeiro, nós temos que fazer um exame de consciência, né, bem feito, e aí tem aqueles livrinhos, né? Aí é a respeito dos 10 mandamentos, dos mandamentos da igreja, dos 7 pecados capitais, das virtudes teologais, cardeais, aí a gente faz o exame em cima disso. Só que esse exame de consciência, ele não pode ser em base de justificação. Eu ofendi o Eduardo, mas é porque ele fez isso e isso comigo, então por isso que eu fiz isso com ele. Então, aí você não arrependeu, você está só justificando o seu pecado, não é arrependimento de coração. E você também não deve inventar pecado, né? A gente peca também tanto que não precisa nem inventar. Sem a contrição de coração, o sacramento da confissão não é válido. O motivo pelo qual o pecador se arrepende também é importante. Não pode ser por qualquer coisa natural. Porque eu fiquei doente, aí eu me arrependi disso. Não, você tem que se arrepender por amor a Deus, porque você rompeu com a promessa que ele te fez, né? Você está afastado da graça dele. E para readquirir a graça, né, a proximidade, a amizade com ele, que você vai se confessar. Tem que se ter também um propósito firme
para o propósito de mudança de vida, porque senão a sua confissão é inválida. Se você não tem um propósito de mudar, quer dizer que você não se arrependeu, né? Porque se você arrependeu de alguma coisa, você quer fazer diferente. Confissão vocal. Santo Tomás resume em alguns versos quais devem ser as qualidades da boa acusação. Seja ela simples, humilde, a confissão, pura, fiel, frequente, clara, discreta, voluntária, íntegra, secreta, lacrimosa, pronta, forte, acusadora e disposta a obedecer. Aí ele ressalta humilde, pois nos colocamos diante de Deus, reconhecendo que nós não merecemos nada e só vamos ser perdoados e teremos a amizade, né, dele de volta pela misericórdia dele. E frequente, pois é um meio de santificação. Então, em busca da nossa santidade, a gente deve confessar sempre que possível e desejar, né? Satisfação sacramental. Restam a pena temporal devida pelo pecado e a enfermidade que deve ser remediada pelo confessor. Então, as penitências que são dadas, né, depois da confissão é para minimizar as consequências do pecado, as penas que você vai ter que pagar, seja na terra ou no purgatório por causa dos seus pecados, sejam eles veniais ou mortais já confessados. Em cada ocasião, como se aquela fosse a última confissão de nossa vida, como preparação imediata para o viático e o juízo de Deus. Deve-se combater com energia o espírito de rotina, não se confessando por mero costume de fazê-lo a cada tantos dias, mas empregando o máximo empenho em conseguir, com a graça de Deus, uma verdadeira conversão e renovação da nossa alma.